Hoje no Opção Saúde o assunto é diabetes. Quais fatores estão ligados ao seu aparecimento? O açúcar é o grande vilão da doença? Como conviver com a diabetes? E quais formas de preveni-la? Essas e outras questões sobre diabetes você acompanha agora no Opção Saúde. A diabetes é uma doença crônica, mas que pode ser prevenida e tratada. Muitas pessoas passam até a se cuidar mais quando descobrem a doença. Antes acho que de falar o que é diabetes, vamos falar um pouquinho como é que funciona o organismo da gente, né? Quando a gente se alimenta, grande parte dos alimentos produzem açúcar, que na verdade a gente chama de glicose. Essa glicose, ela vai para o sangue e ela entra no nosso organismo por meio de um hormônio que é chamado insulina. Quando essa insulina ocorre em menor quantidade ou ela não funciona adequadamente, vai ocasionar uma hiperglicemia, quer dizer, um aumento da glicose no organismo, e isso vai levar ao diabetes. O aparecimento da diabetes está ligado ao mau funcionamento do pâncreas? O diabetes está associado, sim, à alteração da função pancreática. Com o passar do tempo, você vai ter uma disfunção das células responsáveis pela secreção da insulina, né? E, eventualmente, pode até ocasionar uma deficiência total dessa insulina. Além disso, você vai ter também uma resistência à insulina. O que a gente chama, o que seria resistência insulínica? Seria a ação inadequada da insulina no organismo. A insulina é um hormônio que tem várias funções, mas uma das principais funções dela é promover a entrada da glicose no organismo. Tá? Tem 3 tecidos principais que utilizam a insulina, que é o fígado, o tecido muscular e o tecido gorduroso. Então, toda vez que a gente come, sobe o açúcar no sangue e a insulina ela é secretada para que haja a entrada dessa glicose no organismo. O pâncreas, ele tem, além da função hormonal, que é responsável pela secreção da insulina, glucagon e muitos outros hormônios, ele também é responsável pela digestão de vários nutrientes. Então, no pâncreas nós temos 2 porções, a porção que nós chamamos endócrina, onde há a liberação de vários hormônios, e a porção exócrina, que é responsável pela digestão de diversos alimentos. Quais os valores de açúcar no sangue que determinam se uma pessoa tem ou não diabetes? Os valores de glicemia normais não devem ultrapassar 99. Então, normalmente vai de 70 a 99 são os valores de normalidade. Entre 100 e 125, nós consideramos uma glicemia de jejum alterada ou pré-diabetes. E acima de 126, a gente já considera diabético. Mas é importante lembrar que um único valor não vai fazer o diagnóstico. A gente precisa repetir ou então fazer associação de outros exames que possam também diagnosticar o diabetes. O tipo 1 corresponde a 5 a 10% dos casos de diabetes. Ocorre geralmente na infância, adolescência, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. E o que acontece? Você tem geralmente uma alteração imune, onde a defesa do organismo vai agredir o pâncreas, a parte endocrinológica do pâncreas, e vai ter uma parada na produção de insulina. Então, esse indivíduo, geralmente ele não é obeso e ele tem uma manifestação muito rápida do diabetes. E geralmente precisa da insulina para o resto da vida. Na verdade, ele precisa da insulina para viver. Se parar de tomar, ele pode adoecer muito e tem risco, inclusive, de morte. No caso do tipo 2, que é o mais comum, ocorre em 90% dos casos, é o que está mais aumentando mesmo, geralmente ele aumenta com o passar dos anos, então principalmente
60 a 70 anos, de 50 a 70 anos é onde tem mais, a população maior diabetes, e está associado com obesidade, sedentarismo e tem um fator genético importante. Então, a história familiar, principalmente em primeiro grau, pai, mãe, irmãos, está muito forte a associação com o diabetes. Você come muito doce? Eu necessito de um doce todo dia. Só após as refeições, mais de final de semana. Eu como muito doce e em alguns dias do mês eu percebo. Às vezes quando eu tô nervosa como mais. A diabetes é normalmente associada à ingestão de açúcar. Comer menos açúcar é uma forma de evitar a diabetes? Eu acho que comer menos açúcar é uma das coisas que podem evitar o diabetes, mas só ela não. Então, acho que quando a gente pensa em comer menos açúcar, a gente tem que pensar em reduzir o sal da alimentação, reduzir as gorduras da alimentação, fazer uma atividade física. Eu acho que todas essas medidas, assim, manter o peso em valores adequados, todas essas medidas são responsáveis pela prevenção do diabetes e não só o fato de você comer menos açúcar. Eu gostaria de saber se a vontade descontrolada de comer doce se está ligada a alguma disfunção hormonal. Várias coisas que fazem a gente querer comer doce. Então, a produção desregulação hormonal e a apresentação, assim, e a forma de a gente querer comer mais doce pode estar relacionada a vários fatores. Tem pessoas que são deprimidas e por falta de algumas substâncias elas vão procurar mais doce. Tem pessoas que têm uma preferência a comer doce. Então, não necessariamente a desregulação hormonal que vai buscar a pessoa comer doce vai levar ao diabético. Os doces não são os únicos vilões da diabetes. O excesso de carboidratos e gorduras também contribuem com a doença. Nossa alimentação, ela ultimamente anda muito rica em carboidratos simples, gorduras saturadas, derivado mesmo dos processos de industrialização dos alimentos. Só que, juntamente com tudo isso, nós temos o sedentarismo. Então, o sedentarismo associado a uma alimentação inadequada, isso sim é fator de risco para a diabetes. Eu acredito que se a gente tivesse uma ingestão mais adequada, como era antigamente, né? Mesmo tendo gordura saturada de origem animal, a gente comia mais verdura, a gente comia mais frutas, a gente comia mais legumes e não eram produtos industrializados, né? Uma caixinha de uma macarronada congelada que põe no micro-ondas e está pronto para comer. É diferente. Então, eu acho que a associação de uma alimentação inadequada junto com o sedentarismo e, claro, fatores genéticos vão promover a chance de desenvolver diabetes. O estresse, a ansiedade e o estado emocional contribuem com o aumento dos níveis de açúcar no sangue? Sim, o estresse, a alteração do estado emocional ele pode contribuir sim com a elevação do açúcar no sangue. Quando nós estamos estressados, com medo, assustados, existe a elevação de hormônios que nós chamamos de hormônios de estresse, que são contrarreguladores da glicose. Toda vez que estamos estressados, a gente precisa de uma quantidade maior de glicose. Então, uma pessoa que tem diabetes, que está sempre estressada, ela pode ter uma elevação da glicemia. Os sintomas para diabetes tipo 1 é muito fácil. Eles urinam muito, bebem muita água, emagrecem bastante e têm um apetite aumentado. Às vezes tem alteração mais infecções de pele, dificuldade de cicatrização e uma visão turva. No diabetes tipo 2, geralmente ele é assintomático. As pessoas não têm sintomas, a não ser que estejam valores muito elevados. Aí vão ter também muita sede, urinar bastante, perder peso.
mas no geral não. O que faz a gente pensar que a gente pode ter diabetes? Então, na verdade, a gente tem alguns fatores de riscos que a gente fala. Então, pessoas com mais de 45 anos, pessoas que têm pressão alta, que têm colesterol elevado, mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, né? E história familiar de diabetes, é interessante fazer exames periódicos da glicose. Eu tenho uma dúvida a respeito de diabetes. Meu marido, como eu falei, ele tem a diabetes desde os 30 anos, é a tipo 1. E a minha maior preocupação é com relação à minha filha, que tem 5 anos. Qual é a chance dela adquirir, né, a diabetes? Se você tem fatores genéticos, você tem uma chance aumentada de ter diabetes, mas não quer dizer que você vai ter. Se você somar aos fatores genéticos, fatores ambientais, obesidade, principalmente a gente vai falar de obesidade abdominal, aquela que a gente chama de gordura, né, em forma de maçã. Ela assim tem um risco aumentado, tanto de doença cardiovascular como de diabetes. Então essa obesidade central, sedentarismo, alimentação inadequada, se você juntar esses fatores ambientais com fatores genéticos, aí sim é importante, é grande a chance de você ter diabetes. Mas só o fato de ter uma genética não vai determinar se vai ter ou não. A chance tem, mas não é certeza. Apesar de ser uma doença controlável, a diabetes, quando não tratada, pode se agravar. Quais as principais complicações decorrentes da doença? Nós temos 2 tipos de complicações no diabetes. Temos as complicações agudas, que são decorrentes tanto do excesso de açúcar no sangue, a hiperglicemia, como da falta do açúcar do sangue, que é a hipoglicemia. Na hiperglicemia, nós temos a cetoacidose diabética, que ocorre geralmente no diabetes tipo 1. É uma elevação importante do açúcar no sangue, a pessoa fica bastante desidratada e tem uma quantidade maior de ácido no organismo. E precisa ser tratada com bastante hidratação, insulina, para que reverta isso. No estado hiperosmolar, geralmente ocorre em pessoas com diabetes tipo 2, pessoas mais idosas, onde tem uma glicose importante no sangue, bem aumentada, e eventualmente pode levar até coma. A hipoglicemia, que é uma queda do açúcar no sangue, que pode ser decorrente da omissão ou do atraso de uma refeição ou a uma quantidade excessiva de uma medicação para diabetes, onde vai ter uma queda, também é uma coisa grave, né? Geralmente, quando os valores não estão tão baixos, as pessoas percebem e já se tratam. Quando está muito baixo, também pode evoluir para coma. As complicações crônicas ocorrem em longo prazo, depois de 5 ou 10 anos de doença. Nós temos a nefropatia, quer dizer, uma lesão no rim que vai acontecendo progressivamente até a parada da função do rim e o paciente evolui para a necessidade de diálise. A retinopatia, que é uma alteração visual, também é um caso progressivo que vai evoluir com perda da visão. Neuropatia, então, são alterações dos nervos, que pode ocorrer tanto nas pernas, nos braços, e a pessoa perde a sensibilidade. E aí vai ocorrer o famoso pé diabético, onde ocorrem úlceras e são difíceis de curar, de tratar. Então, tem a neuropatia diabética, nós temos também as doenças cardiovasculares, a aterosclerose. Então, essas pessoas elas têm maior chance de desenvolver um infarto, um derrame, tem chance de ter que amputar as pernas por alteração da circulação. Então, essas são as complicações que a gente chama de crônicas que acontecem ao longo dos anos. Claro, se o paciente tiver um controle inadequado. Diabetes gestacional é uma situação onde a mulher, por conta de elevação de outros hormônios, né,
principalmente um hormônio chamado lactogênio placentário, faz com que a insulina que nós produzimos não funcione de maneira adequada. Mulheres que têm uma propensão a desenvolver diabetes tipo 2, elas podem vir já a desenvolver esse diabetes gestacional. E o que pode ocasionar? O bebezinho pode crescer muito, né, nascer com mais de 4 quilos. Geralmente eles nascem lindos, mas o que acontece? Logo depois que nascem, eles têm diminuição do açúcar no sangue, eles têm diminuição do cálcio no sangue, e isso é importante, isso é arriscado para a vida deles, né? Então, o diabetes gestacional é uma coisa que a mulher tem que ficar muito atenta a esse aparecimento, principalmente mulheres mais velhas. Antes de eu ter a diabetes, eu bebia, eu fumava, certo? Eu bebia de tudo e fumava e pintava e bordava, né? Comia de tudo. Você vê, hoje eu não posso mais fazer isso, né? Então a diabetes é uma doença muito perigosa, né? Então a gente tem que se cuidar, tem que ter cuidado. Eu acho que a pessoa que não tem essa doença, devia maneirar um pouco, viu? Porque maneirar no açúcar, na bebida, tá? Inclusive em comida também, né? Porque você sabe o que come, né? Eu compro tudo diet. Tudo faço em casa diet, eu fiz o curso para poder aprender a fazer. Faço tudo em casa. Consigo viver bem, carregando os alimentos que eu uso. É possível baixar o nível de glicemia no sangue com mudanças no estilo de vida. Atividade física faz a diferença para quem tem diabetes? O exercício físico faz toda a diferença para quem tem diabetes. O controle é diferente. Quando a gente faz exercício físico, a gente faz com que a insulina que nós produzimos no organismo, ela haja de uma maneira melhor, ela funcione melhor. E isso pode ficar até 3 dias agindo depois do exercício físico, né? Então, o exercício ele é muito importante. E seja aeróbico ou anaeróbico, musculação, por exemplo, ele vai ter a mesma melhora. Eu costumo falar que para os pacientes, para eles terem a prova disso, se eles fazem um controle com glicosímetro, andam meia hora e depois façam de novo. Eles vão ver que vão abaixar bastante o valor da glicose no sangue. Então, o exercício físico, a gente preconiza que seja em torno de 30 minutos diários, no mínimo, né? Nem todas as pessoas têm condições de fazer 30 minutos diários. Então, nós podemos fazer até 3 vezes na semana, em torno de 50 minutos de 3 vezes na semana, com 50 minutos cada dia. E desde que não faça segunda, terça e quarta e descanse os demais dias, né? Tem que fazer em dias alternados aí para melhorar essa sensibilidade à insulina, como eu falei, né? Fazer com que a insulina funcione melhor no organismo. O diabético deve adotar novos hábitos alimentares. Comer com moderação e bom senso são atitudes fundamentais para o tratamento. Nós, no momento, agora não falamos em alimentos que devam ser evitados. Nós temos alimentos que devam ser ingeridos com moderação, certo? Mas, o doce pode-se comer um doce, pode-se comer um bolo? Se o paciente está bem controlado e for uma fatia pequena de bolo, ele não vai ter grandes problemas. Claro, se o paciente está acostumado a ter valores de 250 e, além disso, come o bolo, aí vai aumentar. Então, nós temos que tomar cuidado quanto à quantidade do alimento, certo? O álcool, por exemplo. O álcool, embora não seja um alimento, a gente tem que tomar cuidado. Porque o álcool, se, por exemplo, ingerido sem a alimentação, pode cair o diabetes, tem uma hipoglicemia. E se ele for ingerido com alimentação, vai acontecer o contrário. Vai aumentar a glicemia.
O adoçante passou a ser sinônimo de uma dieta saudável e hoje não está restrito apenas ao cardápio dos diabéticos. O adoçante pode ser usado por qualquer pessoa. Nós temos atualmente adoçantes de origem natural, por exemplo, a estévia. Então, se alguma criança que já ingerir, a gente dá preferência para o estévia. E tem adoçantes de origem industrializada, artificial. Aí nós temos o aspartame, temos a sacarina, o ciclamato, a acesulfame e a sucralose. Todos eles são bastante seguros. Para a gente pensar em uma quantidade que possa levar a um problema, né, um problema de saúde, seria uma quantidade muito grande. E nós sabemos que o adoçante, para adoçar um café, 4, 5 gotinhas já é suficiente. Então teria que ser uma quantidade muito maior, com quase um vidrinho de adoçante por dia, o que não acontece normalmente, né? Então, o adoçante é uma maneira de você deixar o alimento mais gostoso e de uma maneira mais saudável, sem aumentar a taxa de açúcar no sangue. Os alimentos com indicação DIET estão liberados aos diabéticos? A conotação DIET significa isento de alguma coisa. Então, tem alimentos que são DIETs para açúcar, são DIETs para gordura, para sal, né? Então, eu acho, e os alimentos light, quer dizer que contém uma menor quantidade, para açúcar, para gordura, para sal, qualquer coisa. O que a gente sugere para os pacientes, para as pessoas em geral, olhar o rótulo. Então, se ela vê um produto diet, é diet para o quê? É para açúcar, para gordura. Então, é importante, é muito importante a gente ler o rótulo. Geralmente a gente não lê, né? Então, ver a quantidade de... Então, é diabético, qual a quantidade de carboidratos ou de açúcares que está presente naquele alimento? Se é diet para açúcar, não tem problema nenhum. Você faz exames de glicemia periodicamente? Faço exames regularmente, cada 6 meses. Não, nunca fiz. Nunca fiz. Ah, deve ter feito uma vez, mas sangue normal, né? Pelo menos uma vez ao ano eu vou, levo a minha filha. Não, já fiz ano passado, mas não com frequência. Os exames periódicos são muito importantes porque já tem estudos mostrando que uma pessoa bem controlada, ela tem menor chance de desenvolver as complicações crônicas, seja dos rins, dos olhos ou cardiovasculares. É muito importante pacientes que sejam diabéticos fazer um controle periódico com exames, diariamente fazer a automonitorização através daqueles aparelhos de glicosímetro. Isso é fundamental para eles terem uma noção de como é que está esse controle. Para pessoas que têm risco de desenvolver diabetes, pessoas com mais de 45 anos, obesas, hipertensas, ou que têm colesterol aumentado, ou mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, né? Elas podem fazer, a partir dos 40, 45 anos, anualmente uma glicemia. Hoje eu não sinto mais privação nenhuma de alimentos, porque existe no mercado N produtos que a gente pode estar comendo. E a gente também pode fazer receitas em casa, né, caseiras, e fica muito bom. Só que a dificuldade maior é o valor desses produtos. É muito alto, que a gente pode ter uma vida normal. Só que para você manter essa vida normal, fica caro. Na minha casa, todos entraram na mesma rotina. Todos comem como eu. Porque se a família não se conscientizar junto, você não consegue superar. O diabetes é uma doença grave, crônica, que não tem cura, né? O que tem é o controle dela. E, em longo prazo, tem um risco de desenvolver complicações muito graves, né? É uma grande porcentagem de insuficiência renal, perda da visão, infarto, derrame. Então, quando a gente pensa em diabetes, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em prevenção. Então, prevenção é fundamental.
E para isso, a gente tem que pensar num estilo de vida mais saudável. Esse estilo de vida vai abranger tanto a uma alimentação saudável, como a prática de atividade física, lazer, descanso. A ordem é: cuide-se. Opção Saúde fica por aqui. Até o próximo programa.